melhor, refrigerante zero ou água? A gente está de volta com a batalha das tentações. Coisas que nós amamos, que pode ou não fazer bem, colocadas numa balança. E a batalha de hoje vai te surpreender. Quem aí adora um refrigerante, mas não quer ter aquele prejuízo da enorme quantidade de açúcar e acaba optando pelo zero, pelo light? Vocês acham que ele é muito pior do que tomar uma água? No final, o nosso veredito baseado nos 6 critérios exclusivos Fala Lu para te ajudar a fazer escolhas saudáveis e inteligentes quando a dúvida for tomar um refrigerante zero ou pedir uma aguinha. Oi, eu sou Lu Haddad, médica livre docente pela USP, trago aqui um conteúdo sobre saúde, qualidade de vida e esporte, sempre baseados na ciência de forma descomplicada. Quem está chegando hoje aqui no canal já se inscreve, ativa o sininho e compartilha nossos vídeos com os amigos, isso ajuda bastante o canal a crescer. Vamos falar hoje sobre refrigerante zero versus água. Aposto que vocês já estão pensando aí, Lu, esse duelo não tem nem graça, não preciso assistir. Já sei quem vai vencer. Pois calma, você vai se surpreender com as informações que eu vou trazer aqui nesse vídeo. Então fica até o final que tem novidades e coisas muito interessantes. Vamos começar então falando do lado mais fácil da balança, que seria a água. A água a gente já sabe que tem água, basicamente, mas a água que a gente toma não tem só água, ela tem também minerais, todas. Tem sódio, cálcio, potássio, cloreto. Se você tomar uma água sem esses minerais, você vai perceber que o gosto é diferente. Mas a água não tem conservante, não tem corante, tem 0 calorias e se ela for tratada, ela tem 0 risco. Ela é altamente disponível e ela costuma ser acessível muitas vezes até sem custo ou com custo muito baixo. Ou seja, a gente poderia dizer que a água deveria ser sempre a nossa primeira escolha para matar a sede. A gente tem um vídeo aqui no canal falando muito sobre água, como ela é vital, como o nosso corpo precisa de água para qualquer reação química e o quanto sede é algo desconfortável. De qualquer forma, qualquer bebida tem como principal componente a água. Então, um suco, um refrigerante, uma cerveja, o componente número 1 é água. E a gente bebe essas outras bebidas no lugar da água por um grande motivo. A gente não tem sabor na água. A água é um alimento chamado de insípido. Quem lembra desse nome? Insípido quer dizer que não tem gosto, não tem aroma e talvez seja um pouco sem graça. A água, acho que é o único alimento insípido que a gente tem na nossa dieta, não é? Por isso, a gente acaba buscando alternativas mais gostosas, mais palatáveis, que nos atraem mais, como, por exemplo, os refrigerantes. Bom, vamos então analisar o refrigerante, que é o outro lado da nossa balança aqui do duelo. A gente falou sobre refrigerante no duelo com cerveja, lembrando que ele é cheio de açúcar, além de conservante, aromatizante, acidulante. O vilão, o açúcar, só é considerado o vilão quando a gente está pensando em controle de calorias, em alimentação, quando a gente está pensando em diabetes. Mas, por exemplo, se você está no meio de um treino, precisando de muita energia, talvez um refrigerante com açúcar não seja o maior dos seus problemas. Mas pensando que numa latinha de refrigerante a gente tem uma quantidade excessiva de açúcar e talvez até você prefira fontes energéticas muito mais saudáveis do que um refrigerante em si, muita gente escolhe o que tem hoje no mercado, que é o refrigerante zero, ou light ou diet. E na verdade, essa parcela do mercado cresceu enormemente nas últimas décadas. Em alguns países, o consumo do refrigerante zero já quase alcançou o consumo do refrigerante normal. A gente sabe então que é uma opção que tem uma ampla aceitação, porque continua entregando o sabor gostoso e 0 açúcar. Bom, então é isso, a gente está entregando sabor, a gente está dando 0 açúcar, 0 caloria, numa coisa bastante refrescante. E aí, será que o refrigerante zero tem algum prejuízo quando a gente compara ele com a água? Na verdade, o que diferencia o refrigerante zero do refrigerante normal e que entra muito nessa análise quando comparado com a água é o que torna ele docinho sem ter açúcar, que é a presença dos adoçantes. Então,
A indústria, muito espertamente, quando percebeu que o açúcar poderia ser um problema, lançou essas versões, Diet, Light, Zero, que tentam manter o mesmo sabor. Então, quanto mais eles foram se aperfeiçoando, vocês lembram lá do refrigerante da Coca Light, lá de trás? Ela tinha um gosto muito diferente da normal. E a Coca foi aperfeiçoando até a versão Zero, que hoje é muito parecida com a Coca normal. Sai o açúcar, entra o adoçante. E hoje a gente tem vários tipos de adoçante, é até difícil falar de adoçante em geral, porque tem adoçantes mais naturais, tipo stevia, tipo sucralose, e tem adoçantes muito mais artificiais e problemáticos. Então, alguns adoçantes têm mais problemas que outros. Esses mais criticáveis, por exemplo, o ciclamato, o aspartame, são os adoçantes mais antigos. O que a gente fez? A gente olhou, então, quais os adoçantes presentes nos refrigerantes. A gente foi olhar os rótulos. E infelizmente o que a gente observou é que nos refrigerantes os adoçantes presentes são os que são piorzinhos. Então na Coca Zero a gente tem ciclamato, acesulfame e aspartame. O Guaraná Zero, que também é super consumido aqui no Brasil, tem aspartame e acesulfame. Bem, o acesulfame não é um adoçante muito comum para ser usado na mesa ali para tomar seu cafezinho. Pouca gente talvez tenha conhecimento sobre esse adoçante. Ele é um adoçante muito doce, ele tem 200 vezes mais doçura que o açúcar, então nas quantidades, né? Um tiquinho assim de acesulfame é igual uma colher de açúcar. E geralmente ele é usado misturado com outros adoçantes porque ele tem esse sabor extremamente doce. Ele é aprovado pelo FDA e na Europa ele é aprovado, só que com dose máxima, que seria 9 mg por quilo. Agora, o aspartame, que também está presente nos dois refrigerantes, recentemente recebeu pela OMS a classificação de ser potencialmente cancerígena. Os estudos que relacionaram esse risco são estudos feitos em animais e algumas grandes coortes populacionais. No próprio relatório da OMS, os estudos randomizados, controlados, não mostraram essa causa de câncer, que são os estudos feitos para medir causa e efeito. E também não tem estudo com altas doses de aspartame feitos em humano, porque isso não seria eticamente possível. Na verdade, a gente tem muito estudo com adoçante. Eu pesquisei a literatura e ela é imensa. E é algo que não tem consenso. Tem estudo a favor, tem estudo contra. E depende muito do que o estudo quer medir e como ele mediu. Então, por exemplo, estudos para medir controle de peso ou controle de diabetes é totalmente diferente de estudo para avaliar risco de câncer. Vocês entenderam? Então, dependendo do que o estudo quer medir, o adoçante se sai melhor ou se sai pior. Por exemplo, a gente tem esse estudo da PLOS de 2022 que fez uma coorte com mais de 100 mil franceses e mostrou que os adoçantes artificiais, especialmente a aspartame e o acesulfame, foram associados com o aumento do risco global de câncer. Agora, a gente tem que ressaltar que esses estudos populacionais não são o modelo de estudo que prova causa e efeito. Não quer dizer que o adoçante causou o câncer, mas sim prova uma associação, ou seja, pessoas que consumiram mais adoçantes tiveram associação com maior ocorrência de câncer. Não quer dizer que uma coisa causa a outra. Para provar causa e efeito, a gente precisa de estudos randomizados controlados, ou seja, grupos acompanhados de forma em que tudo está controlado. Um grupo só consome adoçante, o outro nunca consumiu adoçante, isso é um outro desenho de estudo. Nos estudos grandes populacionais, a gente tem muito confundidor. Por quê? Porque, em geral, quem consome adoçante em geral já tem algum problema de obesidade, ou tem diabetes, ou tem doença cardiovascular. Então tem fatores associados que acabam confundindo e por isso é tão difícil fazer a afirmação usando somente esses estudos. E uma outra grande crítica que foi feita a essa recomendação da OMS de evitar adoçantes é que ela usou então esses grandes estudos, essas coortes prospectivas de longo tempo de segmento, mas que a gente não consegue medir o efeito da substituição. Por exemplo, o que teria acontecido com as pessoas se elas tivessem trocado o adoçante pelo consumo de açúcar? Será que isso não teria um prejuízo ainda maior? E a gente não sabe, nem nunca saberemos. Agora, será que o consumo de bebidas com adoçante ajudam a emagrecer? Bom, a gente tem estudo randomizado, controlado, esse, por exemplo, publicado na PLOS, que comparou só o consumo de refrigerante normal com refrigerante diet em crianças e mostrou que ambos dão a mesma saciedade. E de forma super interessante, quando a criança toma o refrigerante zero, ela não busca aquela quantidade de calorias que ela economizou
em uma outra fonte de açúcar. E aí é o que a gente acaba percebendo em vários estudos. Quando o objetivo é controle de peso, parece haver sim algum lugar para o uso das bebidas com adoçante. A gente tem essa meta-análise de 2019 da BMJ que mostrou que em ensaios clínicos randomizados não teve uma mudança significativa de peso corporal em adultos que receberam adoçantes em comparação com aqueles que tomaram as bebidas com açúcar. No entanto, quando a análise incluiu somente quem tinha obesidade, aí sim mostrou que o consumo de adoçante teve um impacto significativo na redução do peso e no total de calorias consumidas ao longo do dia, mostrando que pode ser que o refrigerante diet seja um aliado para quem busca a perda de peso. Mas vamos lá, a batalha hoje era entre o refrigerante diet e a água. E aqui entra a parte mais interessante que eu falei que vocês iriam se surpreender, porque a gente tem sim estudo que comparou somente refrigerante diet com consumo de água. E eu vou mostrar para vocês quais foram os resultados desses estudos. Bom, esse estudo foi um estudo randomizado, controlado, foi publicado esse ano com 500 pessoas, um estudo metodologicamente muito bonitinho. Metade do grupo tomou pelo menos 2 litros de refrigerante, sim, 2 litros de refrigerante zero por dia. E a outra metade tomou água. E eles foram acompanhados por 1 ano. E o que o estudo mostrou? O que já havia sido inclusive observado em outros estudos semelhantes com grupos menores. Mostrou que o consumo do refrigerante zero, do refrigerante com adoçante, leva a uma perda de peso superior quando comparado com o grupo que consumiu água. Então as pessoas perderam mais peso, também tiveram uma redução maior das medidas de circunferência de quadril e dos níveis de colesterol. O resultado não foi nada absurdo, não é que um grupo emagreceu pra caramba só porque tomou o refrigerante. Na verdade, a diferença em 1 ano foi de 1 quilo, parece pouco, mas provou que essa diferença existe. E quais seriam as razões, então, de somente substituir a água levar à perda de 1 quilo? Porque quem tomou água não perdeu peso nenhum. Isso seria porque o refrigerante dá a essa pessoa uma saciedade daquela vontade de doce. E ao invés dela consumir o doce, ela consumiu um refrigerante que tem 0 calorias. E por isso, essa é a hipótese dos pesquisadores que nessas pesquisas, quando comparado o refrigerante zero com água, mostram que o refrigerante, essa substituição, levaria a uma perda de peso. Bom, não tô falando para ninguém aqui trocar a água pelo refrigerante com o intuito de emagrecer, hein, gente? Pelo contrário, a gente sabe que a água é mais saudável. Lembra que eu falei? Refrigerante zero tem o adoçante, que é problemático de alguma forma, tem ainda os outros aditivos. Mas se depois da água você precisar, por exemplo, consumir um brigadeiro ou um bolo, pode ser que vale a pena então ficar na Coca Zero, quando o intuito é a redução do consumo calórico ao longo do dia. Bom, mas resumindo a celeuma dos adoçantes, o que a gente tem é que as evidências atuais são ainda divergentes. Não tem um consenso. E mesmo depois dessa recomendação esse ano da OMS, o consenso não se fez. Teve muita discussão em rede social, em blog, em site, em artigos, inclusive, sobre consumo ou não de adoçantes. A ABESO, que é a Associação Brasileira para Estudo da Obesidade, colocou na sua recomendação sobre tratamento de obesidade, que foi publicada em 2022, o que elas consideram importante em relação ao adoçante. E a recomendação foi que existem evidências inconclusivas sobre o efeito dos adoçantes na perda de peso quando usados isoladamente, sem escolha de alimentos saudáveis, acompanhados de um déficit energético. E essa evidência é considerada grau B. O que isso quer dizer? Que os adoçantes podem ser utilizados no tratamento de indivíduos com obesidade, mas que ele deve ser feito junto com uma alimentação balanceada e como parte da mudança de estilo de vida, que adoçante usado isoladamente não vai fazer ninguém emagrecer de forma alguma. Bom, vamos então para o nosso veredito Fala Lu da batalha do refrigerante zero com a nossa água. A gente viu que água não tem contraindicação. Em compensação, refrigerante é mais palatável e muitas vezes mata a nossa vontade de comer um docinho, fazendo com que a nossa ingesta geral de energia possa ter uma redução. Mas aqui são critérios Fala Lu e são eles que vão entrar na nossa votação.
Vamos lá, o critério número 1 é a palatabilidade, ou seja, o quão gostoso é aquilo. A nota aqui no Falalu vai de 0 estrelas até 3 estrelas, então quanto melhor, mais estrelas. Para o refrigerante, então, a gente vai dar uma nota 3 de palatabilidade, ou seja, quem gosta, gosta e acha muito gostoso. A água não tem gosto, meio insonsa, vai ganhar uma nota 1, uma estrelinha para água. Em relação a pouca caloria, os dois têm 0 calorias, então os dois ganham nota máxima, 3 estrelas para a água e para o refrigerante. Nosso terceiro quesito é nutriente. Bom, refrigerante, 0 nutriente, pelo contrário, não tem nada de bom, ganhou nota 0 nesse quesito. A água, ela é super importante para o nosso corpo, mas quando a gente pensa em nutrientes, ela tem ali, além da água, que é vital, alguns minerais. Então, de nutrientes, a água ganha uma estrelinha. Em relação a custo, bom, refrigerante custa um pouquinho mais que água, não é algo extremamente caro, mas tem seu custo, então ele ganhou uma estrela nesse quesito. A água pode ser encontrada até a custo 0, num filtro, então a água ganha 3 estrelas no quesito custo. O nosso quinto quesito é praticidade, o quão fácil é esse alimento ser consumido. O refrigerante é fácil, vai uma vez na nossa mão, é abrir a latinha, abrir a garrafa e tomar. Ganhou 2 estrelas de praticidade. E a água, gente, nada mais prático que a água, né? Você abre uma torneira e é só beber. Então a água ganha 3 estrelas de praticidade. E nosso sexto quesito é a questão de risco. O quão baixo é o risco daquele alimento. E aí a gente começa com o refrigerante 0. E por conta do adoçante presente nele, além dos conservantes, ele vai ganhar só 1 estrela. Tem a questão do aspartame, o OMS classificou como potencialmente cancerígeno, então tem risco envolvido, sim. E a água, perfeita, risco 0, 3 estrelas. E aí o nosso veredito da batalha ficou com nosso refrigerante com 10 pontos e a água, a grande campeã, com 14 pontos do veredito Falalu. Aposto que vocês se surpreenderam, porque muita gente deve ter pensado, bom, o refrigerante vai ganhar nota 0, a água vai ganhar nota máxima, mas a gente viu que na ciência não é assim tão simples e, obviamente, tem espaço sim para o seu refrigerante. A minha dica aqui é, e eu posso falar porque eu adoro refrigerante e eu consumo refrigerante 0 quando eu tô com muita vontade. Testa, por exemplo, uma água com gás com limão ou uma água com bastante gelo e limão. Isso faz com que seu paladar se acostume mais com esses gostos menos doces e o que eu tento fazer é limitar. Tudo é uma questão de equilíbrio. Então eu gosto sim do refrigerante 0, acabo consumindo, mas eu limito, por exemplo, ao final de semana e durante a semana vou com água com gás, água com limão e aí eu sinto que é o equilíbrio que eu preciso para manter meu corpo saudável e também satisfazer a minha vontade, que vira e mexe, ela vem de um refrigerante, uma coisa mais palatável. Quero saber de vocês. Quem aí consome refrigerante? Qual dos refrigerantes 0 vocês mais gostam? Além disso, mandem pra gente sugestões de vídeos para que a gente faça as batalhas de tentação mais interessantes. Pode ser alimento, pode ser bebida, pode ser suplemento, dá para fazer umas batalhas de suplementos bem interessantes. A gente sabe que tem dinheiro envolvido, né? Qual vale a pena investir entre um ou outro? Então, os mais interessantes a gente promete fazer o vídeo aqui para vocês. É isso aí.